Quais são os tipos de rentabilidade nas aplicações em renda fixa? Se você já estudou o meu treinamento Tesouro Direto ao Ponto, já entende um pouco melhor sobre a rentabilidade, mas se você não estudou, aqui fica o convite. E aqui eu vou passar também, de forma bastante sucinta, os 3 tipos de rentabilidade que nós temos. A rentabilidade dos investimentos em renda fixa varia de acordo com o tipo de papel que você contratou. Então, se ele foi pré-fixado, por exemplo, pré-fixado é um tipo de rendimento que tem os juros fixos. Logo, o investidor já sabe desde o momento da contratação do investimento qual será a remuneração no vencimento da aplicação. Então, se você contratou uma aplicação com aplicou lá 100 mil reais, com uma taxa de 10% pré-fixada, no final daquele período de um ano ou do período que você contratou, sabe que vai receber 10% daquele valor, porque é o que foi contratado. A rentabilidade só é efetiva caso, isso é um ponto importante que você precisa entender. Essa rentabilidade só é efetiva caso você mantenha esse título até o vencimento. Então, muita atenção. Títulos pré-fixados. Se você liquidar antes do vencimento, ou seja, se você vender esse título, precisar do dinheiro e precisar vender esse título antes do vencimento, a rentabilidade pode oscilar. No final do treinamento eu falo um pouco sobre marcação a mercado, então anota esse tema aí para você não esquecer. Então, ela pode oscilar, então pode ser maior ou menor do que foi acordado, de acordo ali com as variações e com as tendências das taxas de juros do mercado e dos riscos deste produto. A segunda remuneração é a pós-fixada. Pós-fixada, neste caso, o investidor tem uma remuneração atrelada a um indexador de referência, como por exemplo o Selic ou o CDI. Nestes títulos, não é possível a gente conhecer o rendimento da aplicação exatamente como vai ser, né, no final da aplicação. Por quê? Porque ela vai oscilar de acordo com o pós-fixado, de acordo com o indexador que foi contratado. Então, por exemplo, se você acompanha um pouco de economia, né, e também a gente tem uma outra dica aqui para um outro treinamento nosso, que é a introdução à economia, você vai ver que a taxa de juros básica da economia, a Selic, ela oscila. Então, vamos supor, há alguns anos atrás ela estava em 2% ao ano. Né? No momento que eu gravo esse vídeo aqui, ela está em 13,75. Então, veja como oscilou. Então, os títulos que tinham, os títulos que foram contratados na condição de pós-fixado, subiram junto com essa taxa, se assim você contratou com a Selic. Já que eles foram pré-fixados, não tiveram essa remuneração. Tá bem? Então, acabaram ficando na taxa contratada. 2, 3, 4, 5, 10, enfim. Hoje está 13. Então, o pós-fixado acaba tendo e acompanhando essa oscilação. E por último, ali são os títulos híbridos. Já esse título, ele mescla um pouco das duas rentabilidades. Ele mescla duas rentabilidades, né? Pega uma rentabilidade pré-fixada com uma pós-fixada geralmente. Então, uma parte da remuneração ela se dá por juros fixos e a outra é atrelada a um indexador. Então, é muito comum esse tipo de produto você vê atrelada ao IPCA, que é a nossa inflação, nosso indicador de inflação oficial. Então, sempre você vai ver lá a aplicação rendendo 3%, 5%, 7% mais IPCA. Então, significa o quê? Ou mais CDI. Então, são títulos híbridos que pagam uma taxa pré-fixada e mais o indexador. Então, estes são os tipos de remuneração.